Boa noite! Boa noite, boa noite! Boa noite você que está aqui acompanhando comigo mais um podcast Maturidade de Gestão na Saúde. Nós hoje vamos continuar essa série que é a leitura comentada do livro Maturidade de Gestão Hospitalar e Transformação Digital, os caminhos para o futuro da saúde, o meu livro. E hoje já vamos aqui direto começar essa série, deixa eu abrir aqui para você, botar o livro aqui, já vamos para a página onde paramos, página 37. E já vamos aqui para a nossa página 37, já começar a nossa leitura comentada aqui, olha, abre aí você que está aí comigo, abre aí na página 37 e vamos lá. Orçamento empresarial. Hoje vamos falar sobre orçamento, vamos continuar a área de estratégia. Então vamos lá. 8. Orçamento empresarial. Não é incomum que os hospitais sejam eficientes na gestão do cuidado e sofram com baixa rentabilidade por causa do desperdício de insumos, capital humano e recursos tecnológicos. O orçamento empresarial funciona como a materialização do planejamento estratégico, o momento no qual o gestor dará formato às principais engrenagens da organização de saúde. Serve não apenas para garantir a melhor aplicação dos recursos financeiros, mas também para maximizar os resultados. Auxilia ainda na garantia de recursos que promovam a segurança do paciente, a qualidade da assistência, a eficiência dos processos e os retornos dos investimentos. Então, o que é o orçamento? Uma vez que você trabalhou o seu planejamento estratégico, o orçamento é onde você vai materializar os seus projetos. Por quê? Porque normalmente se diz o seguinte, se aloca recurso em tudo que é importante. Tudo que é importante, você vai alocar recurso. E aí, como é que você vai definir essa importância? Como é que você vai demonstrar essa importância? Justamente na elaboração do orçamento empresarial. O orçamento é a peça onde você vai alocar os recursos para executar os planos que você definiu no seu plano estratégico. O que é? A origem histórica da ferramenta na disciplina de administração moderna ocorreu em meados da década de 1760 na Inglaterra. O orçamento era uma estratégia de controle e acompanhamento dos gastos governamentais. Não demorou muito para que as empresas, embaladas pela Revolução Industrial, o aplicassem para ampliar os seus lucros. Olha, abrindo um parênteses aqui, olha como o momento que nós estamos passando na saúde, o momento em que as organizações de saúde descobriram que são empresas. E como empresas, elas precisam de resultado. E uma das formas de buscar com mais eficiência o resultado é planejar. E a materialização do planejamento, a materialização financeira, é o orçamento empresarial. Então veja como tudo vai se ligando dentro das disciplinas de gestão. Nesse período, porém, as diretrizes da gestão eram definidas verticalmente por áreas, um passo antes do caminho para a maturidade de gestão, que trabalha com a organização de forma holística, na qual todas as áreas e setores são tratados de forma horizontal e contribuem para o crescimento da instituição. Essa visão minha, ela é uma visão muito forte quando você pensa nos processos. Afinal de contas, o processo não respeita a parede, não respeita feudo, não. O processo simplesmente acontece dentro da organização. E é por isso que eu trabalho dentro desse modelo, dentro dessa construção holística. Principais resultados. O orçamento é uma ferramenta que une controle e planejamento empresarial e, portanto, auxilia a garantir a saúde financeira e a continuidade da instituição. Entre os principais resultados e benefícios estão clareza de responsabilidades. Vai ficar claro para a organização quem é responsável por quê. E essa clareza de responsabilidade, quando você define para cada área, você define a receita esperada, você define a despesa, você transfere para o gestor a gestão do seu orçamento. Cada gestor deve ter autonomia para gerir o seu orçamento. E ele vai ter um orçamento de material, medicamento, ele vai ter um orçamento de folha, vai ter um orçamento. Então, o gestor vai efetivamente começar a fazer gestão, a gerir os seus números. E isso vai implicar na questão da clareza de responsabilidade. Eu tenho que dar um resultado. O que é resultado? Receita menos despesa se a sua área for fim. Se a sua área não for fim, é controlar despesas para que elas aconteçam dentro do orçado.
Facilidade de acompanhamento. A ferramenta estabelece objetivos específicos, o que facilita o acompanhamento e torna clara a visualização do cumprimento ou não das metas. Por exemplo, se o objetivo é crescer 20% em receita, mas o avanço foi de 15%, a diferença é pragmática, não cabe dupla interpretação. Isso resulta em conferências objetivas, planos de ações assertivos. E amplitude de gerenciamento. A ferramenta permite uma visão macro do hospital, sem que se perca uma leitura individualizada, com a contribuição de cada área para o resultado. Dessa forma, o executivo consegue coordenar as ações considerando as particularidades de cada departamento. Por exemplo, se há problema no estoque, as ações corretivas serão feitas apenas no processo de armazenamento de insumos, sem que haja necessidade de modificar, por exemplo, protocolos de enfermagem. Como construir? O orçamento geralmente é construído em ano fechado. Para elaborá-lo, é preciso avaliar o conjunto de planos que a entidade planeja executar no ano de referência, considerado o plano de negócios, o que eu falei para vocês, considerando o plano estratégico e o conjunto de planos e o cenário do mercado, demanda, concorrência, para você estabelecer um orçamento que seja um orçamento realista. Não adianta dizer, eu quero crescer 50% minha receita no ano que vem. Tá, como? Quais são os planos que vão ser feitos? Isso tem que vir, o orçamento ele é resultado, ele é a materialização de um planejamento. E não faz um orçamento louco e diz para todo mundo sair correndo atrás, porque isso não vai funcionar. Tá? O cruzamento dessas informações gera o forecast. O forecast é a melhor previsão ou estimativa possível de toda a peça orçamentária, com base em receita, despesa, custo e resultado. A entidade deve equilibrar essas ofertas e projetar o número de procedimentos de acordo com a capacidade instalada e seu quadro de funcionários. Lógico, nós temos que olhar a capacidade para prever as despesas e prever as receitas. As projeções para o ano do orçamento podem ser feitas sob duas perspectivas, e aqui tem uma questão muito interessante, são as duas formas clássicas de se elaborar um orçamento. Considerando o histórico do ano anterior, que é como a maioria das organizações elabora o seu orçamento, e considerando o orçamento base zero, com base no histórico do ano anterior, feito quando a entidade quer manter as suas estruturas e formato do atendimento do período passado, melhorando, contudo, performance e calculando taxas de crescimento, considerando o potencial de aumento da demanda. Então, como é que é elaborado esse orçamento? Você pega o resultado do ano anterior e faz uma projeção. E orçamento base zero, OBZ, utilizado quando a cada ano a instituição refaz do zero o seu planejamento orçamentário, redefinindo ou revisando toda a estrutura de custos item a item com base no planejamento definido. O orçamento base zero, ele é um tipo de orçamento que você precisa ter uma maturidade de gestão maior. Por quê? Porque você vai efetivamente trabalhar a sua organização a partir de uma folha em branco todo ano. Você vai fazer a construção de forma que você vai pegar a folha em branco e vai sair projetando receita, projetando despesa, definindo os critérios, definindo as premissas. A partir daí você começa a construção do seu orçamento inteiro. Então o orçamento base zero ele requer um nível maior de maturidade de gestão para ser elaborado. É importante saber que o orçamento base zero ele é assim a cereja do bolo, mas ter um orçamento mesmo, um orçamento com a projeção a partir do ano anterior já é uma grande ferramenta. E é uma ferramenta que, com a mais absoluta certeza, todas as organizações deveriam ter. Inclusive, é importante desdobrar esse orçamento nas áreas para que cada gestor possa acompanhar suas receitas e suas despesas. Com isso, o que é que você tem? Além disso, seguimos aqui, a gestão orçamentária deve abranger 3 fluxos: operacional, receitas e gastos, de investimentos, gastos efetuados a longo prazo, e financeiro, empréstimos e financiamentos. Sendo que cada um deve se ajustar às despesas de acordo com o cumprimento da meta de receita. Outra questão importante a considerar. Quando nós fazemos um orçamento, nós temos a plena consciência de que a despesa é certa, a receita é uma interrogação. Então, periodicamente, deve-se fazer uma revisão do orçamento para se ajustar às metas de receita. Se a receita caiu, você vai ter que cortar despesas projetadas. Se a receita veio melhor, talvez você possa liberar projetos que estavam guardados
por conta de expectativas de receita. Uma outra questão importante é a participação coletiva, e eu continuo aqui. Todos os níveis gerenciais devem participar da formatação do orçamento, de forma a garantir uma visão holística da organização. Em uma administração madura, a responsabilidade pelos resultados é compartilhada entre o gestor e sua equipe. Então, não dá para pensar que nós ainda estamos naquela época do super-herói, que vai fazer tudo sozinho. A época do super-herói acabou. Então, o gestor ele deve compartilhar, discutir os problemas, discutir o orçamento, discutir a execução com a sua equipe. Isso vai aumentar significativamente o nível de maturidade de gestão das pessoas e da equipe que está trabalhando contigo. Tá? Dimensionado o orçamento e ampliando a participação na sua formatação para diversos departamentos, aumenta-se a possibilidade de manter um quadro financeiro estável, com estoque equilibrado, maior integração interdepartamental. Por isso, pode ser um mecanismo de controle em nível gerencial, uma vez que auxilia os gestores a coordenar esforços de subordinados, sem, contudo, perder o foco multidimensional do negócio e a participação efetiva de todos os colaboradores. Então, o orçamento, além de ser uma visão financeira, além de ser a materialização financeira do planejamento, ele também é um elemento de integração, um elemento de comunicação com a equipe, um elemento de mostrar para a equipe para onde a nossa área está indo em relação às metas, em relação aos objetivos. É fundamental, mega importante que você acompanhe, desenvolva e acompanhe o orçamento no seu nível, não importa que nível você esteja. Tá? Acompanhamento. Deve-se levar em conta que a peça orçamentária não pode ser rígida. Na área da saúde, que lida com doenças que mudam e epidemias que surgem, nós vimos isso aí com a pandemia da Covid-19, é importante adequar o plano quando houver intercorrências. Exatamente por isso, é necessária a revisão constante, podendo ocorrer mensalmente, trimestralmente ou sempre que preciso. Então, o orçamento ele não é uma peça fixa. Botei ali, cravei e chova, faço. Não, o orçamento é vivo. Melhorou a receita? Melhora a projeção de despesa. Piorou a receita? Ajusta-se a projeção de despesas. Então, o orçamento é uma peça viva que tem que ser trabalhado periodicamente. Deve-se levar em conta que a peça não pode ser rígida. Já passei aqui. Assim como para todos os patamares da estrutura empresarial, é necessário adotar indicadores de qualidade e resultados para melhorar a compreensão e implementação do orçamento. Avaliar de forma regular e objetiva onde e em que estão sendo aplicados os recursos da instituição. Comparar com o planejado e tomar as ações corretivas podem significar a diferença entre o lucro e o prejuízo no final do ano. Então, quem acompanha o orçamento efetivamente tem uma vantagem. Por quê? Porque não vai esperar o final do ano para saber se deu lucro ou prejuízo. Você vai corrigindo mês a mês, tomando as ações mês a mês. É fundamental que essas ações sejam tomadas para garantir o sucesso do plano elaborado. Você gostou desse vídeo? Quer saber mais? Assista o vídeo completo no YouTube. Vai lá, aqui embaixo está o endereço www.youtube.com/gesaude. Estou te esperando.